tudo sobre o primeiro UFC do ano, o UFC Vegas 101 Dern versus Ribas. Vem ver. Presta, filhas. Cavalheiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo, presente aqui, pisando no octagon de 3 tapinhas para o primeiro podcast, primeira edição de 3 tapinhas, que vai ser dedicada a um evento, ao primeiro evento do ano do UFC, né? O UFC Vegas 101, Mackenzie Dern versus Amanda Ribas. Tem outras lutinhas interessantes aí, né? Daqui a pouco o Meloto e o Barbie vão falar disso. Você, por favor, já deixa o like neste vídeo, envia para outras pessoas, dá essa moral pra gente que é importante e vamos começar, vamos chegando, porque eu já tô ouvindo aí a risada do malvado e os meus colegas vão chegar dando um feliz 2025 para vocês, como eu estou dando agora, já respondendo a pergunta, hein? Vamos começar com ele, MMA Meloto, Igor Meloto. Meloto, por favor, suas primeiras palavras desta primeira edição. Não é a primeira edição de 3 tapinhas, porque teve uma no dia 2 com as perguntas ácidas, mas é a primeira edição de um evento valendo, né? E aí, bem-vindo. E aí, rapaziada? Bom, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E vamos que vamos, né? O primeiro evento do ano aí, não sei se ele tá tão do agrado do que se esperava, mas como a gente ficou um tempão sem evento, né? Pelo menos temos alguma coisa. Então, vamos ver aí, vamos curtir mais uma vez juntos com os 3 tapinhas. Meloto, minha pergunta para você não diz respeito ao UFC Vegas 101, não. Como a gente está começando o ano, tem 2025 pela frente aí, né? Um ano cheio de lutas, de possibilidades. Quero provocar você com uma pergunta, né? Investigar sua opinião sobre Usman Nurmagomedov no UFC. Ele vai fazer uma luta agora pela PFL, Bellator. Você acha que... Quais as chances de Usman Nurmagomedov aterrissar no UFC neste ano que está começando de 2025? Bom, eu acho que as chances elas não são muito grandes, porque ele é um produto muito valioso para a organização, né? Dos campeões que a organização tem, eu acho que ele é o mais, digamos assim, protegido, que eles vão tentar valorizar, que eles vão tentar manter na organização. É o mais talentoso, ao meu ver, né? Tem um potencial muito grande aí para ir muito bem, né? Tem uma carreira muito grande, né? Muito grandiosa. Tem a luta marcada contra o Paul Hughes agora no dia 25 de janeiro. E se ele se mantiver como campeão, a tendência é que a organização continue valorizando ele. Agora, se ele perder, aí a coisa muda de figura, né? Aí ele vai se desvalorizar, né? O Paul Hughes lá vai ficar como dono do trono. E aí sim que nós vamos ter mais chance de ele lutar no UFC. E depende muito também do campeão do UFC, né? Na categoria dele é o Islam Makhachev. Então é um impeditivo aí, de repente, para ele ir pro UFC, né? Enquanto o Islam estiver como campeão, a tendência é que ele não vá lutar no UFC nessa categoria. Muito bem, tá respondido. Então, quem sabe um dia, mas segundo o Meloto, em 2025 ainda não. E agora, Barbie, você sua vez de chegando aqui, dar boas-vindas, desejar feliz ano novo, feliz 2025 para os seus colegas, para nossa audiência, e já vai chegar respondendo a pergunta capiciosa e eu não vou aliviar, que é o seguinte: a gente tem nesse card aí, deixa eu ver aqui, para não falar bobagem, antepenúltima luta, Cezinha Almeida versus Abdulrazak Alhassan. Cezinha Almeida tá 2-1 no UFC, 2 vitórias e 1 derrota. Chegou badalado, né, com enfrentamentos duros ali contra o Alex Poatan. Chegou tipo assim, nossa, o novo Poatan, alguém para rivalizar com o Poatan, daquele luto numa categoria abaixo, né, no peso médio. Cara, a pergunta para você é a seguinte: já dá para dizer que o Cezinha Almeida flopou ou vai flopar? Senhoras e senhores, feliz ano novo e um feliz Natal também
E um feliz dia dos Reis Magos a toda a minha tropa mais carismática do mundo. Hoje é um dia de glória, pois nós estamos aqui falando de luta, novamente, de lutas que vão acontecer presentemente. Falando disso aqui que o meu querido Ampaz me perguntou, eu acho que não. Porque, para ser sincero, eu acho que nunca teve essa expectativa lá em cima com o Cezinha, como teve no Poatan. Porque, beleza, teve essa coisa deles terem se enfrentado já no kickboxing há muito, muito, muito tempo atrás. Mas a questão é que o Cezinha fez a transição para MMA com 35 anos de idade, sabe? Tipo assim, foi uma coisa meio Poatan, que ele fez uma luta lá atrás, depois voltou a pegar. Entrou no UFC, tá aqui com 36 anos de idade e tem 3 lutas dentro do UFC, sabe? Não tem como ele aprender muita coisa. Ele vai ser um cara meio de tabela, e quando ele pegar um cara que realmente sabe o que tá fazendo em quesito de wrestling, ele vai passar perrengue. Tipo, o Kopilov nem é um grande exemplo de wrestler. O Kopilov era para ter sido uma luta de trocação, e naquela luta eu apostei no Cezinha justamente porque eu achava que a luta seria inteira na trocação. E o Kopilov conseguiu colocar a luta para paz com tranquilidade. Eu não diria que ele flopou, porque eu acho que o Cezinha, o Cezinha não era, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que não. O Cezinha não era nem favorito na luta do Contender Series dele. O fato dele estar positivado dentro do UFC, sendo favorito para várias dessas lutas, eu acho que já mostra que ele teve sucesso aqui, viu? E eu, inclusive, acho ele favorito, bem favorito para essa luta no final de semana. Eu acho que ele não vai chegar a ser campeão, ele não vai chegar a ser top 5, mas eu acho que, considerando o tempo que ele teve para se adaptar, o tempo que ele teve para aprender coisas novas aí, eu acho que ele tá se dando muito bem se a gente olhar o cenário mundial. Entendi. Você acha que não flopou e não vai flopar, não porque ele vai ter muito sucesso, muito êxito na sua carreira dentro do UFC, mas porque as expectativas estão bem alinhadas com essa coisa mais mediana. É isso, né? Pois é, eu acho exatamente isso. Eu acho, inclusive, que as expectativas para o Cezinha estavam mais baixas do que o desempenho que ele vem mostrando. Então, de uma certa forma, eu vou dizer que eu estou surpreso positivamente com o que o Cezinha vem trazendo. Embora eu queira muito que ele pare de meter o dedo no olho dos adversários, porque, pelo amor de Deus, né? Muito bem, vamos adentrar então, agora sim, de pé na porta desta primeira edição do UFC Vega 101, Mackenzie Dern versus Amanda Ribas, né? Uma segunda luta, uma revanche para Mackenzie, né? Vamos ver se ela consegue. Vamos ver o que o Meloto e o Barbie acham, qual vai ser a análise do Barbie para essa luta, quem será que leva? Será que fica 1-1? Será que fica 2-0? E vamos resenhar o card principal aqui, começando, Meloto, com a primeira luta do Punahele Soriano contra o nosso médico, urologista, o Urus Medic. Levemente favorito, o Urus Medic, numa luta que pode ser interessante, né? Tem tudo para ter um entretenimento aí, porradaria, concorda? Exatamente. Eu gosto muito do estilo do Magic, que ele é muito porradeiro mesmo, vai pra cima, estilo Donald Cerrone, né? Aqueles caras que iam pra cima mesmo. E o Punahele Soriano também é um cara legal de assistir, não tem aquele estilo amarrão, não. É um cara que é legal de ver, mas o favoritismo aqui eu vejo que é pro Sérvio mesmo. Ele, aparentemente, assim, ele é mais duro, assim, ele não... É difícil de nocautear ele, é um cara menos vulnerável, então eu confio mais nele nessa luta. E na sequência, Meloto, o que temos? Depois a gente vai ter o Christian Rodrigues, né, um cara, um ótimo grappler contra o Austin Bash, que tá estreando no UFC, é um grande prospecto, viu? Para a categoria dos pesos penas. Vamos ficar de olho nesse prospecto, porque ele lutou no Contender Series, mostrou um ótimo potencial, um cara novo, e já o Christian Rodrigues não vou botar ele como um veterano, mas é uma luta que, cara, vai dizer muito sobre o Bash, o estreante, se ele é bom mesmo. Essa luta é um grande teste. Olha só, eu vou fazer uma perguntinha pro Barbie e pro Meloto ao final da leitura do card principal, mas um pouco antes, imediatamente antes da análise da luta principal que o Barbie vai fazer. Aguentem aí. Na sequência, Meloto, a gente tem o Chris Curtis contra o Roman Kopilov. Cara, alguém vai sair grande dessa luta, hein? O Curtis tá vindo de um tempo parado aí depois de ele ter se lesionado, e o Kopilov,
Cara, eu gosto muito do estilo do Kopylov, ele é um striker, é diferente um pouco daqueles russos que a gente conhece, que vão pra luta de grappling, né, tentando levar pro chão a todo custo. O Kopylov sabe um pouco de grappling, mas o carro forte dele é a trocação, onde o Curtis é bom, mas o Curtis é mais boxeador. Enfim, eu tô curioso pra ver aqui o encaixe de jogo, o que vai acontecer nessa luta, e tende a ser em pé. E aí a gente tem depois, você concorda, Cezinha Almeida contra o Abdul Razak Al-Hassan? Concorda com o Barbie que o Cezinha Almeida é favorito para essa luta, Melo? Eu concordo com o favoritismo dele, dada a experiência no kickboxing, mas ele tá um pouco cru ainda pro MMA, e o Abdul, embora também seja mais striker do que grappler, eu não duvido dele tentar explorar essas falhas do jogo de grappling do César, e esse favoritismo do César, pra mim, ele tá um pouco elevado, 1,33, 1,30 odd ali, não sei se é pra tanto. E agora sim, a penúltima luta, antes da luta principal, né? O argentino Chentebo, Santiago Ponzinibbio contra o Carlston Harris. O que esperar do Ponzinibbio essa altura do campeonato, hein, Meloto? Cara, agora o que vier é lucro, porque as expectativas com ele já foram muito mais altas do que agora estão, e o Carlston Harris é um cara duro, não é fácil de vencer ele, até agora só perdeu para caras muito bons dentro do UFC, então, assim, pode ser o grande termômetro para determinar, assim, se o Santiago vai, de repente, sair do UFC em breve ou não. Se ele perder essa luta aqui, a gente começa a olhar o Santiago como um cara que já deu o que tinha que dar mesmo. Exatamente. Barbie, chega mais. Antes de você fazer a análise da luta principal, vou ler rapidinho aqui e vou mandar uma coisa para vocês dois. Atenção, cavalheiros, atenção, donzelas. Punahele Soriano versus Uru Medici, Christian Rodrigues versus Austin Bashi, Chris Curtis versus Roman Kopylov, Cezinha Almeida versus o Al-Hassan, Ponzinibbio versus Carlston Harris e a Mackenzie Dern versus Amanda Ribas. Barbie, dessas lutas todas, quais são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escolha suas 2 lutas preferidas desse card principal, que você tá com mais água na boca. Nossa senhora, mas essa é uma perguntinha safada. Essa é uma perguntinha safada. Eu vou dizer que eu tô com mais água na boca para Christian Rodrigues contra Austin Bashi. Eu acho que essa aqui é a mais interessante de todas, para mim. Porque o Christian Rodrigues, cara, notoriamente parou todos os prospectos que vieram na direção dele, sabe? A carreira dele inteira no UFC foi freando o prospecto. Venceu o Raul Rosa Jr., venceu o Cameron Simon, venceu o Isaac Dulgarian. Incrivelmente azarão contra todos esses, venceu todos. Mas o Austin Bashi, eu acho até que o Melota falou pouco a respeito do tanto que se espera desse garoto. Ele é possivelmente o maior prospecto do planeta fora de uma grande organização, neste momento. Então é tipo assim, essa luta aqui, cara, nossa, eu tô numa expectativa altíssima pra ela. A segunda que mais me atrai é Chris Curtis contra Roman Kopylov, como o Meloto falou, um kickboxer de alto nível contra um boxeador de alto nível. Como o Meloto também falou, o Kopylov é um cara um pouco mais adepto pro grappling, mas o Chris Curtis é um cara que defende quedas muitíssimo bem. Eu gosto muito da forma que o Chris Curtis trabalha os golpes no corpo, e o Kopylov também é um cara que faz isso muitíssimo bem de uma forma diferente. O Chris Curtis trabalha mais ganchos, o Kopylov trabalha mais diretos e chutes. Enfim, eu acho que é um duelo de trocação de alto nível entre dois estilos que, embora se pareçam, também contrastam muito lá dentro, sabe? E eu tô muito curioso para ver o desenrolar. Meloto, quais são suas 2 lutas preferidas que você tá mais celebrando pra esse card? São as mesmas do Barbie? São as mesmas. Eu tô bastante empolgado também com o Bashi, né, que ele também comentou muito bem dele, mas eu vou com calma, viu? Eu não vou já criar tanta expectativa assim no moleque, porque embora ele apresenta assim muito potencial, mas ele é muito cru ainda, de repente. Talvez ele não tá pronto ainda pra pegar um cara do nível do Christian Rodrigues. Inclusive, eu acho essa luta mal casada, viu? Chega de darem tanto prospecto assim pro Christian Rodrigues, você tem que, sabe, pegar caras que estão ali mais tempo no UFC. E a outra luta também do Barber, eu concordo com ele também. Eu tô empolgado com essas 2 lutas aí. Então vamos descobrir neste sábado o que vai acontecer. Chegamos aqui na análise da luta principal, Mackenzie Dern versus Amanda Ribas, uma revanche, né? Um replay. Será que vai ser um replay? O Barbie vai dizer. Barbie, vamos começar pela americana brasileira. Brasileira americana. Ela é americana, né? Mas naturalizada brasileira. Mackenzie Dern.
que ela vai trazer além do seu jiu-jitsu, Barbie? Além do jiu-jitsu, não sei. Não sei, muito difícil saber também. Porque a Mackenzie é aquela coisa, ela parecia estar num bom caminho, no sentido que ela parecia estar aprendendo a usar as coisas que ela faz de bom. Ela não estava se tornando a trocadora mais técnica do planeta, mas ela é uma pessoa com muita pujança física, ela é uma pessoa que aguenta muito pancada tipo, ela gosta dessa trocação um pouco mais deslocada, sabe? Então, o que os técnicos dela estavam fazendo é utilizando isso como uma forma de pressão para encurralar o adversário, colocar ela para baixo e então fazer uso do jiu-jitsu dela. E tipo assim, isso estava funcionando. Isso tinha um teto claro. Sempre teve, mas estava funcionando. Ela fez a luta contra a Yan Xiaonan, que para mim, ela venceu aquela luta. Inclusive, eu acho até difícil questionar que ela venceu aquela luta, sabe? Para mim foram 2 rounds 10-8, claro. Venceu a Tessie Torres, destruiu a Angela Hill, e depois dessa que as coisas começaram a entrar numa decadência plena, né? Pegou a Jéssica Andrade, a Batistaca, e ela parecia não saber o que estava fazendo ali. Completamente, tipo, voltou 4 passos no desenvolvimento dela, voltou para o aspecto super cru que ela tinha quando ela lutou com a Lavina Jandiroba aí em 2020, que a gente via que ela não sabia socar sem fechar o olho antes, sabe? Ainda tinha muita tolerância a golpes, gostava dessa trocação franca, tipo, não tinha medo de entrar nessa área, mas extremamente crua, e ela tá voltando para essa área. Ela tá se regredindo como lutadora, na minha impressão, pelo menos nesse momento atual. Eu espero que tenha havido uma correção no corner dela, porque aconteceu alguma coisa, eu lembro que eu li a respeito disso, mas eu não sei o que foi, que teve uma regressão clara. Em questão de jiu-jitsu, eu já falei aqui várias vezes, mas o jiu-jitsu da Mackenzie provavelmente é a coisa mais diferenciada que a gente vai ver numa categoria dentro do UFC hoje. Eu falo nessa questão que, tipo assim, todo mundo que bateu no chão contra a Mackenzie tomou um atraso fora do normal, sabe? A pessoa foi por cima, foi por baixo, sei lá por onde foi montada, sofreu com tentativa de finalização. Praticamente todo round que a Mackenzie passou no chão como oponente, ela venceu por 10-8, sabe? Não que... É uma arma extremamente diferenciada, só que a capacidade dela de levar essa luta para o solo tá também regredindo. Nunca foi boa e tá se tornando cada vez pior. Ainda é uma pessoa com muita força física, mas as entradas de queda dela, que sempre foram terríveis, estão ficando cada vez piores e ela não tem trocação para fintar com isso. Então, assim, eu sei que eu tô sendo muito pessimista, mas é porque as recentes performances dela me fazem pensar que ela chegou num teto, mudou o esquema de treino e voltou. O Barbie, com a sua análise das armas que a Mackenzie vai trazer, já deu quase que para concluir o teu palpite na Amanda Ribas, hein? Mas vamos lá, calma. O que a Amanda Ribas vai trazer para essa luta? Vai fazer um jogo parecido com as quedas do judô, que ela aplicou bastante na primeira luta, surpreendendo a Mackenzie, inclusive, uma trocação melhor, ela melhorou na parte defensiva. Fala um pouquinho da Amanda Ribas. Cara, a Amanda, tipo assim, a Amanda também pra mim foi outra em certo sentido, que eu achei que teve um gerenciamento incorreto da carreira. Eu acho ela extremamente talentosa, mas eu acho que infelizmente ela não chegou onde ela poderia ter chegado em termos técnicos, mas Ainda dá tempo, hein? Ou não? Oi? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, tem 31 anos de idade e tá competindo ali no mais alto nível. Pegar um bom camp ali pode ser o diferencial. Eu ainda tenho essa esperança e eu achei que a luta dela contra a Rose foi mais parelha do que a expectativa. Uma coisa que eu sempre questionei na Amanda foi muito essa pulação de categoria que ela sempre fez. Mas, tipo assim, ela sempre foi uma trocadora decente. Defensivamente, ela sempre foi mais porosa, assim. Ela tem a guarda alta, mas não é exatamente reativa. A cabeça lá muito plantada no centro. Mas quando ela enfrentou a Mackenzie na primeira luta, bicho, ela parecia o Floyd Mayweather ali, sabe? Tava dando aula de contragolpes, tava dando aula de time, de reposicionamento, sabe? Parecia realmente um professor contra um aluno em termos de qualidade na trocação. Isso porque a Amanda não é essa qualidade toda assim. Mas só que aí se junta essas outras coisas, como você falou, as quedas do judô que ela traz, pegaram a Mackenzie de surpresa, mas também ela não abusou. Isso aqui é uma coisa importante para essa luta. Se você for quedar, você quer de larga. Você quer de larga. Isso aqui é para quebrar momento.
A ideia aqui nunca é ir pro chão. O que a Amanda faz de bem, ela tem um jab bacana, ela tem uma pressão muito bacana, o volume dela é uma coisa muito legal e ela implementa isso muito bem nas lutas. Eu acho que ela tem bons chutes baixos, boas combinações. Eu gostaria que ela fosse mais responsável defensivamente. E eu não acho que a defesa de quedas dela seja uma coisa tão boa assim, mas na primeira luta entre elas, 5 anos atrás, segurou absolutamente tudo. Até o momento, o tanque de gás dela também foi uma coisa que não falhou, tá vindo de uma luta de 5 rounds contra a Rose Namajunas, onde o diferencial, na verdade, foram as quedas que a americana aplicou. Isso a gente tá falando da Rose. A Rose é uma trocadora de alto nível, sabe? E isso aqui, lembrando que era pulação de categoria. Eu acho que a Amanda é uma lutadora do peso palha. Ela deveria se manter lá, é onde ela tem as melhores performances, é onde ela não sofre uma desvantagem física contra as adversárias dela. Barbie, e o palpite? Estamos caminhando então aí para um 2-0 Ribas? O meu palpite vai ficar no 2-0 Ribas. Eu acho que, embora a Amanda não tenha chegado onde a minha expectativa com ela estava, eu acho que ela ainda é uma lutadora muito boa, uma lutadora muito técnica que tá aí brigando no top 10 das duas categorias, sempre. Igual eu falei, ela fez uma luta dura contra a Rose Namajunas que estava disputando por uma disputa de cinturão nessa última luta agora, sabe? Antes disso, ela tinha trucidado a Luana Pinheiro, e as últimas derrotas dela mesmo, contra a Macy, contra a Chukagian, foram todas na categoria de cima. Então, lutando nessa categoria de volta contra a Mackenzie, eu acho que a defesa de quedas dela, a movimentação, vão fazer mais diferença. Eu acho que ela não vai sofrer tanto com uma diferença de força física em relação à Mackenzie, o que, aliás, foi verdade na primeira luta entre elas. Eu tô me baseando muito nessa primeira luta, porque, como eu falei, pra mim a Mackenzie evoluiu e regrediu, e pra mim a Amanda evoluiu um pouco, mas não tanto. Então a impressão que dá é que a luta vai ser muito parecida com a primeira, com a Mackenzie ficando perdida com a trocação superior, com as mãos mais velozes, com a movimentação melhor, o boxe superior da Amanda Ribas. E se porventura a Mackenzie conseguir uma queda, é outro caso. Eu quero deixar isso bem claro aqui, para que não venha ninguém me encher o raio da paciência. É o jogo de chão mais diferenciado que a gente vai encontrar no MMA hoje, em relação às outras pessoas da categoria. Se essa luta for pro chão, é outra luta. A Mackenzie pode definir a qualquer momento. O que ela faz no chão é assustador. Mas eu não acho que vai. Eu acho que, tipo, a questão da defesa de quedas que a Amanda traz é muito baseada em eu não vou deixar você pegar a minha perna. Então a gente não vai nem chegar na questão da segunda parte da defesa de quedas, que é onde a Amanda peca mais. Então você precisa ter uma boa entrada de quedas. Com uma boa entrada de quedas, é quase garantido que você vai quedar a Amanda, porque ela não defende bem a partir do momento que você pega as pernas dela. Mas a Mackenzie não tem a boa entrada de quedas, então eu acho que a Amanda vai dançar círculos ao redor dela, dominar na trocação. Esse aqui é o meu palpite. Perfeito, Barbie. Vamos descobrir se o senhor está certo em poucos dias. Compartilhe, né? Repito, por favor, né? Divulgue para uma pessoa só. Manda o link aqui do YouTube para uma pessoa só. Isso vai ajudar a gente e vai ajudar o Meloto a ser mais ouvido, né? As coisas que ele conta pra gente serem ouvidas por mais pessoas. Conta, Meloto. Tem alguma coisa para você contar pra gente sobre esse UFC, sobre essa edição, sobre a Mackenzie, sobre a Amanda, sobre algum lutador? Conte. Bom, o Conta Meloto de hoje vai trazer aqui declarações da Amanda Ribas, que foi a única atleta do card aí, dessas lutas principais, que resolveu falar, que concedeu entrevistas nessa semana para a imprensa gringa. A Amanda falou o seguinte sobre essa questão dela subir ou não de categoria, se ela continuar ou não no peso palha, que ela tá focada agora no peso palha, mas sempre que o UFC oferecer alguma luta interessante para ela, assim, que ela acha que vai valer a pena mesmo, aí talvez ela suba de categoria, mas o foco dela nesse momento é lutar no peso palha, onde ela está mais bem ranqueada, né? No peso palha ela é a número 8 e no peso mosca ela é a número 10 do ranking. E o objetivo dela, né, é, obviamente, disputar o cinturão, coisa que ela ainda não fez, e ela acredita que no palha ela tem mais chance de fazer isso. Ela tá com 3 vitórias consecutivas na categoria, se ela vencer agora, né, seria a 4ª consecutiva na categoria. É claro que ela teve derrotas ali no mosca, né, que atrapalharam essa sequência geral,
mas ela acredita que vencendo essa próxima luta dela contra a Mackenzie e depois vencendo uma outra luta, vai disputar o cinturão com essas 5 vitórias consecutivas que ela teria, né? E ela acredita que uma luta contra a Virna Jandiroba pode ser o caminho para ela disputar o cinturão, já que a Virna tá no top 3 da categoria e tá sem adversária atualmente, né? E sobre essa luta contra a Mackenzie, rapidinho, ela disse que as duas lutadoras hoje são diferentes da primeira luta. Na primeira luta, a Mackenzie era a favorita das casas de apostas, inclusive. Hoje a Amanda é a favorita. Inverteu completamente as odds ali. E ela acredita que onde ela pode ser surpreendida é no boxe, que ela acredita que a Mackenzie evoluiu muito nessa área, coisa que na primeira luta a Mackenzie era crua ainda. Basicamente, a Rivas discorda de mim. Em questão de análise, ela discorda de mim. Mas tudo bem, tudo bem. Eu ainda. Vamos ver quem tá certo. Vamos ver quem tá certo. Descobriremos em poucos dias quem está certo. UFC Vega 101, Meloto, conta pra gente agora que horas começa o evento nesse sábado e qual a primeira lutinha do card preliminar. Bom, a primeira luta começa às 18 horas, na hora de Brasília, é entre o Nurullo Aliev contra o Joy Solecki. Confronto entre dois pesos leves, o Aliev, que faz tempo que não luta, é um prospecto invicto aí do Tajiquistão, enfrentando um excelente grappler, né, um finalizador, que é o Joy Solecki. Confronto de estilos aqui, hein? Um cara do Tajiquistão que gosta muito de usar o boxe ali, mas procurando uma queda, e o Solecki tentando finalizar a todo custo. Acredito que o Aliev é favorito aqui, por conta do estilo um pouco mais conservador. E na sequência? Fátima Klein contra Vitória Dudakova. Aqui duas lutadoras aí que ainda não mostraram muito a que vieram no UFC. A Fátima vai fazer a segunda luta dela. Nessa estreia que ela fez aí, ela foi quedada muitas vezes, coisa que a Vitória gosta de fazer, gosta de buscar as quedas. Acredito que tem um leve favoritismo aqui para a russa, né? A Vitória, por conta do histórico bom dela nessa área do grappling. E depois a gente tem uma luta com um brasileiro envolvido, né, Melo? Isso, Bruno Lopes, brasileiro, meio pesado, estreando no UFC. Ele que foi nocauteado já pelo Brandson Ribeiro no Contender Series, acabou não entrando no UFC naquele momento, acabou vencendo depois de uma luta e entrou. Vai fazer a estreia contra o Magomed Gadiazulov, um cara duro, inclusive venceu o Brandson Ribeiro, que nocauteou o brasileiro. Então, assim, as expectativas, pelo menos minhas, não são tão grandes para o brasileiro nessa luta. Inclusive, o Magomed é o favorito nas casas de apostas e eu concordo com o público. E na sequência, Barbie, a gente tem a estreia também de uma brasileira no UFC, né? A Nicole Cagliari. Sim, brasileira estreando, as do jiu-jitsu. Vamos ver o que ela traz, porque tá pegando uma lutadora que tem um estilo de luta bem diferente do dela, sabe? A Karikait é bem trocadora, kickboxer mesmo, de bastante volume. Já tem mais experiência dentro do MMA, perdeu para Johnny Barbosa e ali foi uma diferença muito atlética, sabe? Ela não conseguia ser tão rápida nem tão forte quanto a Diana. Eu acho que aqui é um confronto estilístico muito grande, eu acho que a luta chegando no chão é uma vantagem bem grande da brasileira, a ponto de eu achar que a luta pode ser definida a qualquer momento. A Karikait precisa ser mais conservadora nesse aspecto, porque ela não tem lá muito poder de nocaute. Ela vai precisar dominar essa luta a longo prazo. E acho que a brasileira tem uma ótima chance aqui. Eu acho que é uma estreia dura, mas eu acho que é uma estreia que pode valorizar bastante o passe dela. E na sequência, Minuto, a gente tem o quê? São 8 lutas nesse card preliminar. 8 lutas. E 14 no total. Se não cair nenhuma, teremos uma longa noite neste sábado. Qual a próxima luta, Meloto? Bom, a próxima luta é entre o Preston Parsons contra o Jacob Smith. Cara, aqui um confronto de estilos muito grande. O Preston nunca nocauteou ninguém na carreira, ao contrário do Jacob, que é um cara nocauteador, que tá estreando no UFC, invicto. Então, aqui é tirar um pouco a moeda pra cima, pra quem acha que um strike leva vantagem contra o grappling, talvez, porque eu não conheço tanto o grappling defensivo do Jacob pra cravar aqui que ele vai manter essa luta em pé, né? Mas vamos lá, eu vou confiar um pouco no invicto aqui de repente. Muitos brasileiros no card, inclusive, né? Na sequência a gente tem o Thiago Moisés contra o Trey Ogden, né, Melo? Isso, o Thiago Moisés vai pegar o Trey Ogden,
que é um cara duro. Essa luta, inclusive, poderia fazer parte do card principal. Os dois são bons atletas. E, cara, confronto interessante aqui. Quero ver se o Thiago vai conseguir impor o ritmo dele, ou se o Odin, de repente, vai travar essa luta e não deixar o Thiago Moisés impor esse ritmo. Tô curioso para ver aqui, mas eu concordo com o favoritismo do Thiago nas casas de apostas. Na sequência, as últimas duas lutas, a gente tem mais dois brasileiros, um em cada uma. O Barbie tem o Marco Túlio contra o Igor Porcheria pelo peso médio, na penúltima luta do card preliminar, e o José Johnson contra o Felipe Bunes, fechando o card preliminar. Qual a tua ideia para esses brasileiros nessas duas lutas que fecham o card preliminar? Pô, então, Igor Porcheria é o inimigo do Brasil, simplesmente porque ele foi o cara que nocauteou o Shogun dentro do Brasil e todo mundo odeia ele, eu detesto ele, eu espero que o Marco Túlio encha ele de pancada. Tá fazendo a estreia dele, é aquela coisa que, assim, o que o Marco Túlio faz, cara, o Marco Túlio é muito bom. É um trocador muito, muito bom. E eu dou favoritismo pra ele nessa luta, mas não por muito, porque o Porcheria também, assim, é um cara extremamente resistente na trocação, é um cara atlético e ele tem umas performances iluminadas. Mas vamos que vamos, Marco Túlio, eu confio na sua capacidade aqui de homenagear Maurício Shogun, nocauteando esse cara mais uma vez, porque ele merece, pelo amor de Deus. E o Felipe Silva, eu não sei. Tipo assim, ele veio aí do LFA, estreou contra o Joshua Vão, foi nocauteado no segundo round, tá pegando o José Johnson. José Johnson é um cara muito alto pra categoria, extremamente longo, um cara assim, tem sua desvantagem no grappling, que em teoria é onde o Felipe se dá bem, mas eu acho que a diferença física aqui é uma parada um pouco difícil, sabe? Quando eu vi o José Johnson tomando um atraso real no grappling, ele tava pegando um dos principais prospectos da categoria. E eu, honestamente, não acho que o Felipe tá nesse nível. Eu acho que o José Johnson tem um favoritismo aqui. Campo minado. Campo minado. Chegamos no campo minado. Tem alguém devendo um mico, né? Tô sabendo, esse alguém sou eu. Calma, né? Logisticamente foi impossível pensarmos num mico e eu pagar esse mico agora, mas estou devendo e não nego. Vamos ver se no próximo a gente consegue desenrolar isso independentemente de quem acertar ou errar aqui, mas a gente tem os palpites para este evento. Começando, então, comigo. O meu palpite no campo minado do UFC Vegas 101 é na Amandinha vencendo a Mackenzie. Qual que é o teu, Meloto? O meu é no Narulo Aliev contra o Joey Solek, né? Minha aposta é no Aliev. E você, Barbie? Fátima Klein vencendo Vitória Dudakova. Vamos que vamos. Tá aí, os 3 palpites do campo minado desta primeira edição do UFC de 2025. Vamos ver o que acontece. Meloto, chegou a hora do primeiro baú do Meloto de 2025. Abre a caixa de Pandora e vamos ver o que vai sair. Bom, o baú do Meloto dessa edição vai trazer aqui pra gente comparar, galera, com esse evento que a gente tá tendo aí nesse primeiro UFC do ano, né? Todos os primeiros UFCs de cada ano que iniciaram aí, a luta principal de cada evento aí pra gente comparar, pra ver se esse evento está à altura dos que já aconteceram, tá? Começando, tá, por 1999, foi o primeiro ano que o UFC teve um evento em janeiro ali, tá? Vou pegar só eventos em janeiro, o UFC 18, luta principal, Pat Miletich defendendo o cinturão contra o Jorge Patino Macaco. Essa foi o primeiro evento de 99. 2002 foi ter um outro evento que abriu o ano em janeiro, o UFC 35, mais um card de pay-per-view, 2 disputas de cinturão, James Pulver vencendo BJ Penn e Murilo Bustamante vencendo Dave Mini, 2 disputas de cinturão. 2004 foi ter o UFC 46, Vitor Belfort vencendo Randy Couture por nocaute, aquele nocaute que o dedo raspou no olho, aliás, a luva raspou no olho do Couture. Nesse mesmo evento teve o BJ Penn contra o Matt Hughes, foi a segunda disputa de cinturão do card. 2006, o UFC Fight Night, a gente teve o UFC Fight Night 3, Tim Sylvia vencendo o Assuero Silva. 2007, aí não parou mais. A gente teve o Rashad Evans vencendo o Sean Shalmon numa luta principal de Fight Night também. 2008, abrimos o ano com o UFC 80, disputa de cinturão, BJ Penn vencendo Joey Stevenson. 2009, o UFC 93, Dan Henderson
vencendo Rich Franklin numa luta de 3 rounds. 2010, Rashad Evans vencendo Thiago Silva numa luta principal também, sem valer o cinturão. 2011, o empate entre Frank Edgar e Gray Maynard, naquela revanche do UFC 125. 2012, o UFC Rio, José Aldo vencendo o Chad Mendes por nocaute. 2013, aí um Fight Night em São Paulo, o Belfort vencendo o Michael Bisping por nocaute. 2014, a gente teve o UFC Singapura, o Tarek Safadini vencendo o Young Lee no UFC, aliás, por decisão dos juízes. Em 2015, a gente teve um pay-per-view, o UFC 182, John Jones contra o Daniel Cormier, aquela primeira luta entre eles, John Jones por decisão. Depois, em 2016, a gente foi ter o UFC 195, Robbie Lawler contra o Carlos Condit, naquela decisão dividida a favor do Lawler. Em 2017, a gente teve o Yair Rodrigues vencendo o BJ Penn numa luta que terminou por nocaute, no UFC Fight Night. E aí, em 2018, aconteceu o UFC Fight Night 124, em janeiro ali, no primeiro evento de abertura, Jeremy Stephens vencendo o Doo Ho Choi por nocaute. 2019, o Cerrudo contra o TJ Dillashaw, naquele nocaute que o Cerrudo aplicou, um UFC Fight Night, com uma disputa de cinturão. E em 2020, aí no ano que teve a pandemia, né, Conor McGregor vencendo o Donald Cerrone, do UFC 246, nocaute a favor do Conor. 2021, aquele baile do Max Holloway contra o Kelvin Kattar, na decisão unânime do juiz no UFC Fight Night em Abu Dhabi. E em 2022, aí o Kattar acabou dando o troco lá no Giga Chikadze, uma decisão unânime do juiz, no Fight Night no Apex. E aí tem sido sempre assim. Em 2023, mais um Apex, abrindo o ano, o Strickland contra o Nassourdine Mavov, decisão a favor do Strickland. E em 2024, o Ankalaev nocauteando o Johnny Walker naquela revanche, também no Apex. E aí, esse UFC que está acontecendo agora, nesse próximo sábado, nesse primeiro evento do ano, está à altura do que já aconteceu? Poderia ser melhor? Fica aí a pergunta e, por favor, responda aí nos comentários. Maravilha, Meloto. Excelente primeiro baú de 2025. Comentem aqui abaixo, por favor, essa provocação do Meloto. E aí, faria diferente? Pensam diferente? E chegamos no primeiro tapa na cara ou nas costas, aquele afago gostoso de 2025. Né? Estamos encerrando essa primeira edição de 3 tapinhas. Né? Calma, a gente está só se aquecendo. É o primeiro de muitos. E, Barbie, você tem teu tapinha na ponta da língua aí para contar pra gente? O meu tapa na cara, não, aqui, vamos falar aqui sinceramente, assim, um papo mais discreto, mais direto entre eu e você, soldados. O meu tapa vai na cara, duas pessoas aqui, Conor McGregor e Dana White. Por quê? Porque o Conor McGregor tá ali publicando lá no seu Twitter falando, vou lutar boxe com o Logan Paul. E tipo assim, isso só me remete a como que o UFC impossibilitou que o campeão peso pesado dele saísse do UFC para fazer uma luta de boxe e voltar, mas o Conor McGregor, que tá aí sendo condenado, que tá aí perdendo contratos, que tá aí sendo xingado o dia todo no Twitter, pode fazer essa bobagem quando ele quiser. A questão é que a diferença de tratamento não é só que a diferença de tratamento é absurda, porque eu sempre sou o primeiro cara a falar, você não pode usar o Conor como regra, mas quando você perde o seu campeão dos pesos pesados, porque você se recusa a abrir a exceção que você já abriu antes para ele, aí a gente tem um problema, cara. Conor McGregor indo lutar boxe com o Logan Paul, e eu digo mais, é capaz dele perder essa luta, e vai ser uma vergonha para todos nós. Ótimo tapa, Barbie, ótimo. Estou ansioso ou não por cenas dos próximos capítulos. O meu tapa na cara, direto e reto, vai ser na GFL, na Global Fight League, por várias razões. Primeiro que eu acho uma tristeza, essa altura do campeonato, ver alguém como o Wanderlei Silva, que assumidamente diz que tem lesões, doenças decorrentes dos anos de lutador de MMA, concussões, e voltando de novo, tem Dan Henderson, quem mais, meu doutor, me ajuda, que foi anunciado aí, o Luke Rockhold, bom,
Para o Cigano, o Frank Mir, o Verdun. Frank Mir, Fabrício Verdun, enfim, eu não sei quem que tem vontade de ver na pegada do freak show, de você, do saudosismo, até faz um certo sentido, mas eu fico um pouco preocupado, um pouco entristecido também de ver esse tipo de evento, porque diferentemente de um futebol, né, que você reúne masters e faz um jogo, a gente tá falando de um esporte que machuca as pessoas, que lesiona, que tira anos de vida das pessoas. Então acho que deveria ter um certo olhar mais salubre para esse tipo de atitude. Esse é um ponto. O segundo ponto é que eu simplesmente acho que isso não vai sair do papel. E aí esse burburinho, tô eu aqui dando tapa na cara à toa também. Eu acho que a chance disso realmente acontecer, as chances são baixas, então eu não sei o que de fato vai sair do papel e ir ao ar. Tomara que não saia do papel, né? Mas aí é uma coisa que se retroalimenta, me parece assim um equívoco de cabo a rabo. Esse é o meu tapa na cara. Estou iniciando o ano amargurado. Espero melhorar durante o decorrer do ano e dar mais tapas nas costas. Vai lá, Melo. O meu tapa ele vai nas costas do Rising por ter realizado um evento aí nesse fim de ano, seguindo a tradição que sempre aconteceu no Japão com o Pride, né, no dia 31 de dezembro. E foi um evento interessante até para os brasileiros, porque na luta principal a gente teve um brasileiro, que ele também é brasileiro japonês, né, o Kleber Koike, lutando contra o Shihiro Suzuki, japonês, que era o campeão dos pesos penas, que nocauteou o Patrício Pitbull, inclusive, lá no Rising, há um ano atrás, e o Kleber ganhou essa luta na decisão do juiz, é o campeão agora dos pesos penas, ele já tinha sido campeão antes, agora retomou o cinturão. Teve o Roberto Satoshi também, outro brasileiro japonês, que também venceu uma disputa de cinturão, essa nos pesos leves, contra um cara duro lá, o Vulgar Karamov, finalizou. O Roberto, para quem não sabe, venceu o Charles do Bronx no jiu-jitsu 6 vezes, viu, galera? Então, assim, parabéns ao Rising por ter proporcionado aí um certo entretenimento num momento que ficou escasso. Teve outras lutas bacanas também, Kyoshi Horiguchi defendendo o cinturão dele. Era para ter o Ryan Garcia nesse evento também. Então, assim, o Rising tá de parabéns, porque eles, além de colocarem lutadores que estão no seu auge, próximo disso, né? Quando apelam um pouco, trazendo medalhões, esses outros caras um pouco mais conhecidos, fazem lutas que combinam. Não colocam, talvez, um cara de 50 anos contra um cara de 30. Eu, pelo menos, não tenho visto isso acontecer. Então, o Rising leva o meu tapinha nas costas dessa vez. Bom, pelo menos alguém tá de bem com a vida e deu um tapinha nas costas aqui para encerrar a primeira edição de 3 tapinhas, resenhando um evento, né? Já tivemos o Perguntas Ácidas. Se você não assistiu, assista. Quinta-feira passada, perguntas dos inscritos para mim, para o Barbie e para o Meloto. Mas este é só o começo, o ano está só começando. Desejo de verdade, do fundo do meu coração, um ano melhor do que foi 2024 para cada um de vocês, donzelas e brutamontes, para cada um dos meus colegas aqui, né, Meloto e Barbie, e para mim também. Que assim seja. Um grande beijo no coração de vocês e até quinta que vem. Não falhamos. 3 tapinhas.